Fala aí pessoal do YouTube, Fox na área, e dessa vez indo analisar uma outra animação japonesa que em inglês é The Shape of Voice, mas falando em japonês, com meu japonês completamente bosta, é Koe no Katachi, ou algo assim. Em inglês é The Shape of Voice. Eu vou ficar falando em inglês, pelo menos o título desse filme, porque pra mim é mais fácil. Que foi um filme recomendado por alguns inscritos após eu ter feito a análise do filme Your Name, que foi lançado ano passado, mais ou menos isso, eu acho que foi ano passado, de qualquer forma foi um dos meus últimos vídeos. Então vamos começar essa análise, como sempre, falando sobre os pontos mais importantes, as cenas mais significativas e tudo mais. Então eu vou começar com essa análise. Então galera, The Shape of Voice é um filme bastante curioso. Quando eu vi esse filme, um dos pontos que conseguiu chamar minha atenção inicialmente foi a questão visual. Sim, eu vou começar primeiramente falando a respeito disso porque foi um dos pontos mais importantes e fortes e, sabe, de peso. Esse filme é muito bem feito visualmente. Todas as ambientações, não interessa a cena, o cenário é muito bem tratado, foi muito bem feito, é tridimensional ao extremo. E não é somente o background que foi bem tratado, mas os personagens, os visuais, as roupas, a forma que eles se mexem, não é uma coisa muito cartoonizada aquilo, não. Aquilo é fluido, aquilo é muito bonito, aquilo é viciante. Qualquer cena é uma coisa muito colorida, uma coisa muito atraente, chamativa. Então o fundo e os personagens formam uma união viciante, algo que realmente chama a atenção do telespectador de início, de cara, tipo, isso é fantástico. Em relação à trama, eu tenho que dizer que traz algo bastante original, que está fortemente relacionado com as características dos protagonistas. Nós temos dois protagonistas, um homem e uma mulher, ou dependendo do tempo do filme, que tem o passado, presente e futuro, a criança, né, ou o garoto e a garota. Em relação a esses dois protagonistas, nós temos a Shoko Nishimiya, que eu acho que essa é a pronúncia, vocês sabem que meu japonês é uma porcaria, e temos o Shoya Ishida. Em relação a esses dois, falando das características, primeiro eu tenho que falar do Shoya Ishida. Geralmente nas animações japonesas, o protagonista ele sempre segue uma conduta de ser sempre o correto, ou de pelo menos fazer o bem. Desde o início, sacou? Eu sou o escolhido, eu tenho que fazer o bem, eu tenho que proteger as pessoas. Aquela coisa bem clichêzinha. Mas nesse filme de animação, The Shape of Voice, traz um realismo por trás disso. Nós sabemos que as pessoas sempre fazem o mal em algum momento da vida. E que podem demorar muitos anos até perceberem que aquela atitude foi errada. E o protagonista desse filme não é diferente. Não é diferente. Na verdade, o personagem é fortemente relacionado com a realidade. O protagonista, ele não é uma pessoa boa, não é uma pessoa que tem noção das coisas. Ele é uma criança, inicialmente, é uma idade perfeita para esse ainda descobrimento. E o protagonista é um completo babaca, é um completo cara que fica machucando os outros, faz bullying e não percebe a merda que faz. E o personagem, ele passa por esse processo de perceber a crueldade que ele fazia quando era criança. Ele sofre por essa crueldade, aprendendo a lição de que o mal gera o mal, né? E ele busca a chance de redenção lá na frente no filme, ou no decorrer do filme na vida adulta. Então, essa questão do protagonista, pelo menos do homem, é muito atraente. Quebra aquele vício de heróizinho e traz algo relacionado à vida real. Uma pessoa que cometeu um erro e percebe e tenta ajeitar aquilo bem lentamente. Em relação à protagonista, que se chama Shoko Nishimiya, ela tem uma característica muito importante. Ela é surda. Então isso muda a sua posição social. A protagonista do filme é pertencente a uma minoria. Nós sabemos que a maioria das pessoas não são surdas, certo? E isso traz aquela questão de ser diferente de alguma forma. Ser diferente de maneira real. E o filme, inicialmente, tem a ambientação de uma escola, onde a nova estudante é essa garota surda, e um ser pertencente àquele meio é o rapaz. E o que acontece quando junta os dois? Bullying, sofrimento, a garota surda no início se encaixa, mas no processo começa a sofrer por ser diferente. Então a questão do bullying logo no início demonstra, como eu disse, a realidade. Então o filme de início traz a beleza visual,
traz um vício das características e traz a realidade sobre postura de vários personagens. Isso já é a definição do primeiro ato do filme. Já pro segundo ato do filme, eu tenho que falar a respeito sobre o lado mais adulto dos personagens, que eles crescem. O personagem Shoya Ishida, sendo adulto e percebendo que cometeu um erro no passado, que o atormentou seriamente, ele busca a redenção. E por base dessa busca por redenção, ele passa por um processo de conscientização. O passado pesa na cabeça dele em vários momentos. Ele se sente muito mal em vários momentos. Ele se sente perdido, ele não sabe como resolver as coisas. E uma das características que ele adota para tentar ser uma pessoa melhor é imitar a pessoa que ele zombava no passado, a garota surda. Né? A garota surda no passado, ela sempre tentava fazer o bem, independente do meio. Todo mundo podia estar atacando ela ia abraçar o inimigo, ela ia dizer tecnicamente que não tem necessidade de fazer o mal, não tem necessidade. Podemos ser todos felizes, né? E o protagonista ele absorve essa habilidade, essa habilidade, esse comportamento. E isso é muito real porque a gente absorve as características de certas pessoas quando passamos muito tempo com elas. Ou coisas que a gente acha considerável em alguém, a gente acaba imitando. Então isso prova, mais uma vez, que o filme aborda fielmente a realidade. Na questão do segundo ato, com o personagem buscando sua redenção, ele acaba encontrando a garota surda, né? E começa aquela aproximação de, ao mesmo tempo que quero te fazer feliz, eu sinto um laço crescendo. E o filme todo, a partir do segundo ato, passa a ser fechado nessa ideia. Do protagonista querendo se aproximar tanto da protagonista ao ponto de querer fazer ela tão feliz que ele quer namorar com ela. Fica claro, fica nítido isso. Ambos querem, sabe, não se pegar, que eu não quero banalizar o filme, mas querem se amar, querem se deixar levar por aquele sentimento. E o passado sempre volta em vários momentos. Eu diria que a partir do segundo ato do filme, esse tipo de atitude fica um tanto repetitiva. Eu diria que eles se encontrando novamente, eles saindo em alguns momentos, isso acaba sendo um pouco arrastado. Parece que a trama do filme só se fecha nisso. Fica algo muito único, ou muito seco, muito simples. Porém, o filme ele surpreende em algumas situações, quando pessoas do passado voltam a aparecer, mostrando as suas devidas alterações. Pessoas mudam durante a vida e o filme não deixa isso de lado. Alguns personagens se tornam mais amigáveis, outros se mantêm escrotos e outros apenas se mantêm atrás da cortina como pessoas que não se destacaram. Então o filme, tanto no primeiro ato quanto no segundo, respeita o realismo. Eu diria que como problema, a partir do segundo ato, seja esse arrastamento do romance entre os dois, que não cresce tão forte assim, né? Ele realmente é prolongado, um filme de 2 horas, mas que pela aparição dos personagens secundários traz um leve charme. Porque a partir dos personagens secundários, nós vemos as novas camadas de como a vida pode mudar certas pessoas. Temos subtramas, algumas pessoas guardando rancor de outras, mas que no final das contas tudo acaba sendo resolvido por causa daquela atitude do amor gerar mais amor, principalmente causado pela Shoko Nishimiya. Outro momento forte do filme, lá pro ato 3, é a tentativa de suicídio, né, que também acontece não só com o protagonista, mas também com a protagonista. Ambos tentam cometer suicídios, mostrando que ambos têm características semelhantes, apesar de suas diferenças iniciais. Isso mostra que a dor do passado ainda vive em ambos e eles tentam se resolver. Então o filme, ele, como eu disse, foca muito na realidade. Foca muito no comportamento. É um filme muito importante. A beleza visual. É um filme realmente que vale a pena ver. É um filme que, cara, é tecnicamente uma montanha-russa. Mas é uma montanha-russa bem lenta. Pode parecer arrastado em muitos momentos, a partir do ato 2. Tu fica tipo, ok, eu já entendi. Vocês querem se pegar, vocês querem se amar, mas tá demorando. Mas o filme acelera
quando os personagens de fundo começam a surgir, quando as problemáticas novas começam a ser moldadas, quando as características de cada um começam a revelar o lado ruim e o lado bom de outros, mas que novamente o intervalo de tempo entre uma coisa nova e a outra é realmente vasto. Então eu acho que esse é o único problema do filme que eu tenho a falar. É realmente arrastado em vários momentos. Mas claro, tenta trazer o filme por uma imagem de viagem. O filme é uma viagem, você fica lá relaxado vendo o filme, ok, mas você busca acontecer alguma coisa, mas não acontece, né? Então o filme, ele, apesar de ser arrastado, respeita a realidade, traz um clima completamente instável, de coisa bonita para uma coisa triste ou para uma coisa completamente dramática, até mesmo envolvendo tentativas de suicídio. Mas no final das contas, também pegando toda aquela carga emocional do passado, os personagens acabam se aceitando, acabam esquecendo o passado ou aceitando a camada monstro de cada um, dizendo que aquilo é passado, que a pessoa tem que evoluir, enfim. O que interessa o filme é belíssimo, visualmente, os personagens e seus comportamentos, os pesos do passado em cada um deles, como laços podem ser quebrados ou recuperados em questão de segundos por causa de certas conversas. Então, o filme, de modo geral, é isso. É uma montanha russa, em alguns momentos bem lento, mas que é muito gratificante em várias situações. Ainda mais porque o filme envolve linguagem de sinal, que é uma coisa, cara, que não é abordada em tantos animes assim, infelizmente, associado a uma questão de minoria, né? Tem bullying, tem a busca por aceitação, enfim, é um filme belíssimo. Como eu falei, lento em alguns momentos. Então, como nota, eu vou dar nota 9, indo pra 9,5. É um filme realmente muito bom, que eu acho, cara, todos vocês têm que ver. Quem me recomendou, obrigado por recomendar, foi realmente muito bom ter visto esse filme. E é isso aí, galera, essa é a minha análise em relação ao filme. Eu devo ter falado pra caramba, devo ter feito alguns cortes também, porque, cara, essa foi uma das maiores análises que eu já fiz. E me desculpe se minha pronúncia em japonês é horrível, porque realmente eu não tô acostumado com isso. Então, galera, essa é a minha análise em relação a esse filme. Um filme um tanto antigo, mas eu acho que ainda vale pra ser considerável. Então, galera, essa é a minha análise. Se vocês têm algo a dizer em relação a isso, vocês podem comentar abaixo na área de comentários. Ou, como também vocês podem compartilhar o vídeo e ajudar assim o canal a crescer. Então, esse foi o tratado. Fox, partindo no próximo vídeo. Valeu!